Estou colocando aqui para gravar nossa aula de hoje. Oi, tudo bem? Boa noite. Todo mundo, então, seja muito bem-vindo Boa aí. noite. Boa noite. Os alunos que estão entrando aí a primeira vez, que a gente sabe que tem aluno novo, sejam bem-vindos, tá, gente? Muito obrigado. Meu nome é Gislene, qualquer coisa que vocês precisarem, ou qualquer dúvida, tá? Pode me chamar lá no grupo, ou pode me chamar lá no privado, para a gente poder conversar, tá? Ok. Hoje, pessoal, o que nós vamos fazer? Antes de a gente dar sequência, né, ao nosso conteúdo, eu quero corrigir com vocês as duas questões que eu deixei na aula texto passada. Por que eu quero corrigir esse exercício com vocês? Porque da agora para frente, né, nos nossos exercícios, aqueles dois conceitos, aquelas duas perguntas, elas vão estar presentes em praticamente todos os exercícios que a gente for fazer para frente. Tanto os exercícios quanto na prova. Então, são conceitos que eu preciso que vocês aprendam e que isso esteja bem fixado, tá? Então, olha só, eu vou só compartilhar, deixa eu abrir aqui, as duas perguntas primeiro da aula passada, para vocês não verem as respostas, para a gente poder tentar construir primeiro, junto essas respostas, tá? E depois eu mostro aí para vocês, a gente vai falando das duas, tá? Vou compartilhar aqui minha tela, caso vocês não estejam vendo, vocês, por favor, me avisem, tá? Já estão vendo aqui minha tela? Não, eu ainda não. Não está aparecendo ainda para ninguém, não? Quem já Agora consegue ficou ver? preto. Agora sim. Beleza, joia, né? Agora Então, vamos só recapitular aqui, né, a nossa aula passada. Na aula passada, nós começamos, né, a entrar mais detalhadamente nas demonstrações financeiras, né, das empresas supervisionadas pela SUSEP, e nós vimos como que elabora a DRE. E nós vimos que dentro da DRE nós temos contas, né, que tem certos grupamentos específicos e certas nomenclaturas também específicas, né? Especialmente na parte da receita e da despesa. Na receita, a gente vai ter, né, as nomenclaturas, né, dos prêmios emitidos, dos prêmios ganhos e da PPNG. E na parte das despesas, nós temos lá, né, os sinistros ocorridos, os sinistros avisados, né? E nós temos também, que nós falamos na aula passada, que nós temos, né? Quem não estiver vendo a tela, gente, faz o seguinte, entra e sai de novo, porque como a gente tem aluno que está vendo, pode ser alguma questão da conexão, tá? Então, a gente conversou, né, na aula passada também, que quando um corretor ele vende um seguro, nós falamos sobre a questão da corretagem, né, da comissão que isso é paga para o vendedor, que também vai transitar lá dentro, né, da nossa DRE, né? Falamos também que lá dentro da DRE nós temos alguns grupos de contas específicos para os valores de resseguros, né? Que a gente tratou o conceito de resseguro nas aulas passadas. E lá dentro dessa DRE a gente tem grupos lá específicos, né? E então, agora, logo no final da aula passada, eu deixei para vocês duas perguntas sobre sobre o conteúdo que a gente estudou, né? Que é, primeiro, defina com suas palavras o que é PPNG, né? Que PPNG é a provisão para prêmios não ganhos, tá? Gente, eu preciso dessa aula, né? Que vocês participem, tá? Até mesmo para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre esse conceito, para vocês conseguirem fixar o conceito, inclusive nos exemplos que eu for dar aí para vocês, tá? Então, não precisa preocupar, estou com vergonha porque eu vou responder errado, né? Não tem nem ideia. Tem problema nenhum, tá? Eu só preciso que aqui vocês participem aqui. Então, vamos lá.
como que vocês definem essa provisão, que é a provisão para prêmios não ganhos? O que vocês conseguiram absorver do conceito que a gente falou na aula passada? Cri, 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 cri. Ninguém? Não tem problema não, gente, se tá certo, se tá errado, a gente vai entender aqui juntos, né? Mas eu preciso pelo menos assim saber falar, professora, eu não entendi nada, achei aquilo difícil, não lembro direito, né? Eu só preciso entender o que vocês conseguiram absorver sobre essa provisão, que é a provisão para prêmios não ganhos. Pelo que eu pensei aqui, seria uma... Oi, pode falar? Não, pode falar. Eu pesquisei rápido aqui, que eu não tinha visto essa sigla ainda. Tá falando aqui que é um prêmio alocado para cobrir compromisso futuro, no caso. Isso, né? Um prêmio para poder cobrir prejuízos futuros. Tá por aí mesmo, né? Mas e quem mais? Quem mais traz mais alguma coisa aí da PPNG? Quando eu pesquisei, eu achei um PDF que falava assim, abrange tanto os riscos assumidos e emitidos quanto os riscos vigentes e não emitidos. Essa questão dos riscos assumidos seria mais ou menos o quê? Tipo assim, isso possa ser que vai acontecer? Isso seria o risco assumido? Isso, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, tá? Entendi. Mas não é ainda assim, exatamente nesse ponto que eu quero chegar ainda com a PPNG não. O que todo mundo falou aí não tá errado não, tá? Tá certo. Mas o que mais, gente? Quem mais entende? O que vocês entenderam mais aí sobre a PPNG? A gente já ouviu aí hoje, né? Que é uma provisão para riscos futuros, outras que é para os riscos assumidos, né? Que mais? Ainda a gente não chegou ainda assim no cerne ali, principalmente em relação à questão dos conceitos contábeis da PPNG. Gislene, Quem lembra? Oi. eu acho que no caso porque a PPNG ela deve ser constituída para as operações no regime financeiro, alguma coisa assim, não é? Isso também, isso aí. Que mais, gente? Vocês estão caminhando, tá vendo? Que mais? São prêmios alocados no passivo? Prêmios alocados no passivo. Também, se vocês daqui a pouco a gente vai começar a ver como que a gente contabiliza essa PPNG, tá? Que ela vai ter uma parte mesmo lá no passivo, mas não é exatamente isso agora não, mas não tá errado não, tá? É isso mesmo, alocado lá no passivo. E quem mais, gente? Vamos lembrar lá da aula passada que nós falamos o seguinte, né? Quando a gente adquire um seguro, ou né, a seguradora, ela vende ali um seguro, qual que é o processo? Vamos pensar um processo de um seguro de um automóvel, tá? Qual que é o processo? Alguém aqui já fez seguro alguma vez de automóvel, de moto, de qualquer uma outra coisa? Já ou não? Como que foi quando você fez o seguro? Qual que foi o processo? Eu falo assim, o processo na prática mesmo. Conta aí pra gente. É que foi no cozinho, você? Uns 4. Oi? Já, gente? Eu já fiz, Gislene. E como que foi? É seguro. O meu primeiro, como eu tirei a moto funcionária mesmo, antes de eu tirar, eu já fiz o seguro lá mesmo. Aí já tá vistoria e tudo. Aí automaticamente já vai fazer a terceira vez que eu renovo, porque eu não preciso mais fazer a vistoria.
porque eles perguntam, né? Aí eu preencho a ficha e passo. Mas teve uma diferença. Se eu tirasse a moto da concessionária sem o seguro, eles falaram que ia aumentar em torno de uns R$200 ou mais, porque já tinha quilômetro rodado. Uhum. Pois é, e hoje você consegue entender um pouco mais por que aumenta? Sim. Por que Não aumenta? consigo. Por que aumentaria? Porque já estou correndo risco, né, de ter alguma colisão, Exatamente. alguma coisa. O risco é maior, né? Sim. Exatamente. Então, Aí, olha só. É isso mesmo, gente. Então, vamos pegar na prática, né? Nós temos o seguro, vamos contratar um seguro ali para um automóvel, para uma moto que seja, né? Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente aciona a seguradora ou o corretor que está ali representando a seguradora, e a primeira coisa que a gente faz ali é preencher o quê? Aqueles dados ali da proposta do seguro, né? Que seria aqueles dados que a gente já aprendeu também. Os dados de quem que é o segurado, os dados do objeto que vai ser segurado, né? Por quê? Porque aquela seguradora tem que pegar aquela ficha da proposta e analisar para ela saber qual é o risco que ela está assumindo, né? Então, a gente tem esse fator. Ela assumiu o risco ali, viu? Falou, não, esse risco eu consigo assumir. Então, eu vou calcular agora para você o valor do prêmio, tá? O que é o valor do prêmio? O valor do prêmio é o valor que você vai ter que pagar ali para a seguradora, né? É uma conta prestação, assim, vamos chamar dessa forma, para que, se caso acontecer qualquer sinistro ou qualquer acidente, né, que seja, a seguradora ela vai te restituir daquele valor, porque a proposta do seguro é o quê? Minimizar os riscos, né? Então, o que acontece? Digamos que a seguradora fechou lá o valor do seguro e o valor do prêmio é de R$1.200, ou seja, é um valor que você vai ter que pagar. Você vai pagar aqueles 1.200 à vista, ou você pode, por exemplo, né, dividir de 3 vezes, de 5 vezes, conforme o que aquela seguradora ali te propor, né? Ou de 10 vezes, eu não sei. Vai de acordo com aquilo que a seguradora ela está te propondo, né? De 10 vezes, 12 vezes, que seja. Então, olha só, vamos supor, tá? Isso aí é suposição, que você pagou o seguro à vista, tá? Não, estou com o dinheiro aqui, vou pegar esses 1.200, vou pagar já de uma vez esse seguro para eu não ter que ficar pagando prestação, tá? Aí você foi e a seguradora assinou a proposta, emitiu o apólice, você pagou o seguro, R$1.200. A seguradora, ela precisa registrar esse fato, né? Esse fato contábil lá no balancete dela, né? Ou seja, lá no diário dela, que houve uma geração ali da receita. Por quê? Porque o prêmio emitido ali pela seguradora é um prêmio, tá? Só que o seguinte, nós temos que pensar que toda seguradora, né, ela está sujeita às normas contábeis, tanto normas brasileiras de contabilidade, né, aplicadas a partir dos CPCs, e também das normas internacionais de contabilidade, porque o Brasil já fez essa convergência, né? E as normas contábeis, elas falam o quê? Que a gente precisa obedecer qual princípio? Um princípio que tem a ver aí com a receita. Qual o princípio que a gente precisa observar? Qual, gente? Qual o princípio? O princípio da competência, não é isso? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Aí no caso é porque ela recebeu naquele momento, né? Isso, ou seja, a gente precisa obedecer o princípio da competência. E o princípio da competência fala que as receitas, né, e as despesas, elas têm que ser reconhecidas no momento que elas ocorrem, né, ou quando elas ocorrem.
Quando a seguradora ela te deu o valor lá, que o prêmio dela emitido é R$ 1.200, é R$ 1.200 e normalmente os contratos de seguro, eles têm validade de 1 ano, né? Então, você paga aquele valor para a seguradora te cobrir durante 1 ano. Se durante 1 ano acontecer qualquer sinistro, ela te restitui, né? Ela te indeniza, vamos dizer assim. Passado 1 ano, você tem que renovar o seu seguro. Aí você paga novamente. Então, o que acontece? Quando ela recebeu aqueles 1.200, ela recebeu para ela te cobrir, né? Por um período de 12 meses. Então, conforme o princípio da competência, aquela conta-prestação de 1.200, ela ainda não incorreu. Ou seja, eu estou recebendo como se fosse, entre aspas, tá, gente, um valor antecipado para eu te cobrir durante os meses para frente. Então, isso quer dizer o quê? Que foi um prêmio que efetivamente eu ainda não ganhei. É uma receita que ela ainda não foi incorrida efetivamente, tá? Então, para a gente poder corrigir essa distorção lá na DRE, tá? Porque senão eu vou ter que reconhecer R$ 1.200 na receita, na minha receita no momento que eu contratei ele o seguro, né? Quando eu emiti aquela pólice de uma receita que não é ainda minha. Por quê? Porque o tempo ainda não decorreu, tá? Então, para corrigir isso, a própria SUSEP, né? Ela criou essa provisão, que é a provisão para prêmios não ganhos, tá? Para quê? Para poder minimizar esse efeito lá na DRE. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular qual que é a receita efetiva daquele mês e contabilizar a PPNG, que a PPNG vai ser uma provisão que vai reduzir a sua receita. Então, por exemplo, eu vou colocar lá na minha contabilização, prêmios emitidos, 1.200, tá? R$ 1.200. Desses R$ 1.200, eu tenho que cobrir durante o quê? 12 meses. Então, o valor do meu prêmio mensal é de quanto? R$ 100, concorda? Que é R$ 100? Que é 1.200 dividido por 12? Então, joia. No final do primeiro mês, eu já ganhei o meu primeiro prêmio, porque já incorreu o primeiro mês. Então, o que eu vou ter? Prêmios emitidos, 1.200, PPNG, 1.100. Prêmios ganhos, quanto que é o meu prêmio ganho? Que eu ganhei efetivamente no primeiro mês? R$ 100. R$ 100. Tá? Então, essa PPNG é uma provisão para a gente poder minimizar essa distorção que pode ocorrer na sua DRE, tá? E também porque a gente precisa obedecer o princípio da competência, tá? Então, é isso que é a PPNG. Então, vamos ver aqui, olha, com exemplos numéricos também aqui, para vocês tentarem compreender melhor. Deixa eu abrir aqui o meu... Vocês ainda continuam vendo a minha tela? Não. Não? Deixa eu só mudar aqui, então. Compartilhar aqui de novo. Tá. Estão vendo agora? Sim. Olha, olha só, né? Eu coloquei aqui, ó, defina com suas palavras o que é PPNG. Olha, é a provisão técnica denominada PPNG, se trata de um diferimento de receita, que é aquilo que eu falei com vocês. A gente pega os 1.200, né, e difere ela num período de 12 meses, ou seja, é como se a gente estivesse fazendo um rateio dessa despesa, tá? De acordo com o princípio da competência, devemos reconhecer as despesas as receitas e despesas no momento em que elas ocorrem. No caso dos seguros, o contrato tem validade específica, que é o que eu falei. No meu exemplo aqui, eu dei um período específico de 12 meses, tá? Mas ele pode ser 12 meses, pode ser 1 mês, pode ser 3 meses, vai depender de cada seguro que está sendo contratado, tá?
Então, olha só, sendo que as receitas deverão ser reconhecidas a partir do primeiro dia de cobertura do seguro. Então, primeiro dia que ele já está te cobrindo, pegando o exemplo da colega aí, que no dia que ela saiu com a motocicleta, com a moto da concessionária, aqui, a partir daquele momento que ela assinou o contrato ali, a proposta ali com a seguradora, o risco já está ocorrendo, e se o risco já está ocorrendo, o direito de receita também já está ocorrendo. Então, isso é tanto para receita quanto para despesa, tá? Então, assim, o que a gente deve fazer? A gente tem que reconhecer contabilmente o valor efetivamente da receita ganha naquela competência contábil, ou seja, dentro do mês de competência, dentro do mês referente àquilo que a receita ela realmente é, tá? Então, eu dando um exemplo aqui para vocês, que eu já expliquei. A gente tem um prêmio emitido de 1.200. O prêmio emitido de 1.200 foi o valor do seguro que a gente contratou e que a gente está pagando por ele. E a vigência dele vai ser de janeiro de 2015, aqui no meu exemplo, até 31 de dezembro, tá? Então, olha só, do dia 1º de janeiro até o dia 31, ocorreu o quê? A primeira competência, o primeiro mês, né? Os primeiros 30 dias. Então, aqui eu tenho a minha primeira janela da minha receita. E eu vou fazer a contabilização, né? Por exemplo, aqui no dia 1º, o prêmio emitido de 100, o prêmio ganho, desculpa, o prêmio emitido de 1.200, o prêmio ganho de 100 e a minha PPNG de 1.200. Quando chegasse no final aqui de fevereiro, né? Como que estaria, gente? Prêmio emitido 1.200, né? Que é o valor mesmo. O prêmio ganho seria quanto? R$100. Acumular, tá, gente? Não, tô falando acumular. 200. Prêmio ganho 200. PPNG de 1.000. Concorda? Então, o que vai acontecer? A PPNG, ao longo do período, ao longo da cobertura do risco, ela vai ir diminuindo até a data final aqui da cobertura do risco, da conta prestação, tá? Então, a gente vai reconhecendo e vai diferindo essa receita conforme o período que a gente contratou, tá? Se a gente estivesse fazendo aqui com uma vigência de 4 meses, como que iria ficar? Se a vigência do contrato aqui fosse de 4 meses, como que iria ficar? O prêmio emitido, ele continua o mesmo, R$200. Em janeiro, como que ficaria? Ficaria 400? 400 e a PPNG? 800. 800, exatamente. Tá? Então, o que acontece? O que vai variar aqui para gente, que a gente precisa ter bastante atenção, é na vigência do contrato, tá? Qual que é a minha vigência do contrato? E para a gente poder ir fazendo a proporcionalidade aqui da PPNG até o final da cobertura do risco aqui, que é 31/12, né? Que aí a gente vai chegar aqui e vai ter feito toda a cobertura da receita, de forma que o prêmio emitido seja exatamente igual ao prêmio ganho, e que a nossa PPNG ela seja 0. Tá? Professora, então o prêmio emitido seria o valor bruto, o ganho seria o líquido e a PPNG seria a diferença que falta para pagar, é isso? Na verdade, não é pagar, né? Mas isso. O prêmio emitido é o valor total, né? Vamos supor, se fosse a nossa receita bruta, tá? É receita bruta. A PPCNG é o valor dessa receita que eu ainda não ganhei, que ela ainda não está dentro do período de cobertura. E a diferença entre o prêmio emitido e a PPCNG é o prêmio ganho, que seria praticamente considerado como se fosse a nossa receita líquida, tá? Do mês. Que aí aqui a gente já, inclusive, responde a questão número 2, que qual que é a diferença do prêmios emitidos e do prêmios ganhos? Qual que é, gente, a diferença? O prêmio emitido é esse que... E do prêmio ganho.
O emitido é quando foi feita a contratação, né? Que vendeu para a pessoa que vai adquirir o serviço. E o ganho é aquele que já decorreu o prazo para ela receber aquela parcela de acordo com o tempo do contrato. Aham, e o ganho? Isso, o ganho é o que ela vai ganhar decorrer do prazo, né? Vamos supor, 3 meses, que já decorreu da vigência do contrato, que ela vai receber, vai não receber, né? Vai entrar como uma receita para ela. Joia. Então, olha só, é mais ou menos isso mesmo, né, gente? Olha, no prêmio emitido, a gente reconhece o quê? O valor total do contrato, né? O contrato ali que eu emiti, a proposta, a apólice, é o valor total. Então, isso é o valor que eu emiti, tá? Já tá vendo, gente? Tem alguém que não tá conseguindo ver a tela. Obrigada. Vocês estão conseguindo ver a tela, gente? Eu estou. Eu estou conseguindo ver. Tá. Já que os prêmios ganhos, o que é? É justamente a variação entre o prêmio emitido e a PPCNG, que ela vai representar o prêmio efetivamente ganho naquela competência contábil, naquele período, tá? Que ele vai ser entendido como se fosse a receita líquida da seguradora naquele período. Ou seja, qual que foi a minha receita efetiva nesse mês? R$100, tá? Entendido aqui, gente, o conceito aí de prêmios emitidos, prêmio ganho, PPCNG? Entendido. Entendido? Então, eu posso perguntar na prova, numa boa, o que é PPCNG, que é o PPNG, que todo mundo vai me responder. Não vai? Você pode voltar, professor? E se eu ainda pedir um exemplo prático, vocês conseguem me dar, não conseguem? Professora, você volta na 1 só para mim copiar? Volto sim. Aqui a gente precisa preocupar com isso não, tá? Eu vou disponibilizar lá para vocês no grupo essa correção, tá? Ah, tá. Mando lá no grupo e mando lá também no Sistema Faculdade. Ah, não. Tá? Beleza, então. Mando para vocês. Certo, gente? Podemos então passar para frente? Pode. Sim, podemos. Então tá. Então vamos lá. Deixa eu ver se esse aqui é o outro, né? Então tá. Então vamos lá. Continuando, gente, aqui na nosso conteúdo aqui. Então a gente passou lá pela DRE, né? Entendemos o que são as receitas lá das seguradoras, já aprendemos aqui o que é PPNG, o que é prêmio ganho, o que é o prêmio emitido, né? E junto também com a DRE, né, as seguradoras, elas são obrigadas, né, a divulgarem a DRA. A DRA é conhecida como demonstração do resultado abrangente, tá? Não sei se vocês já estudaram a DRA, pode ter aí alguns alunos que sim, tem outros alunos que pode ser o conceito novo para vocês. Mas eu já vou adiantando quem está aí no início aí do curso, lá no 4º período, a gente vai aprofundar um pouco mais aí no que é DRA. A gente vai aprender a elaborar a DRA, vai fazer isso na prática tudo direitinho. Aqui, para essa disciplina, o que eu preciso que vocês entendam? Que as seguradoras, elas têm que fazer a divulgação da DRA, tá? E a gente só vai passar aqui nos conceitos no que a gente precisa divulgar, tá? Então, olha só. A DRA, gente, é a chamada de demonstração do resultado abrangente. O que é isso? O que a gente faz com essa demonstração, né? A DRA ela vai estar incluída, né, nos conjuntos obrigatórios das demonstrações contábeis, junto com o balanço, né, a DRA, a DRE, DRA, DMPL e fluxo de caixa, né, que são as principais demonstrações contábeis que as empresas estão obrigadas a divulgar.
Então, quem criou a DRA, né, trouxe essa obrigatoriedade, foi o próprio CPC 26, né, que vai trazer aí, e a SUSEP, ela chancelou, né, na verdade, esse CPC. Então, ela também obrigou todas as empresas que estão debaixo da sua supervisão ter que elaborar esse demonstrativo, tá? E dentro desse demonstrativo, que é a DRA, o que nós vamos informar para o usuário da informação contábil, né? Nós vamos informar os efeitos de todas as receitas e as despesas que aquela seguradora ou aquela empresa, ela gerou, tá? Mas que ela não transitou lá na sua DRE. Aí fala, Gislene, mas pelo amor de Deus, como que eu posso ter uma receita, um ganho que não transita pela DRE? Tem, né? Dentro aí dos atos e fatos contábeis, nós temos situações que isso pode acontecer, tá? Por exemplo, quando eu tenho uma variação na minha reserva de reavaliação, aí quando a reserva de reavaliação é quando eu pego um bem do meu ativo imobilizado, faço uma reavaliação, qual contabilização que a gente faz? A gente aumenta o valor daquele ativo, né, lá no ativo mesmo, e a gente cria uma conta lá no seu patrimônio líquido de reserva de reavaliação, tá? Então, por exemplo, quando que essa reserva ela é realizada? Ela pode ser realizada, por exemplo, quando eu vender o bem, né? Então, digamos, eu tinha um imóvel, fiz a minha reavaliação ali daquele imóvel, que inicialmente no meu balanço ele estava reconhecido por R$1 milhão. Fiz a reavaliação, o perito foi lá, né, seguir todas as normas legais para eu fazer e reconhecer aquela reavaliação, né? Que hoje, inclusive, né, nem se usa mais as reservas de reavaliação, mas a gente teria que ter um laudo técnico ali de pelo menos 3 peritos para poder avaliar aquele imóvel que está reconhecido na contabilidade por R$1 milhão. Aí vamos supor que esses peritos falam, olha, esse imóvel não vale mais R$1 milhão, ele vale R$1.500.000, né? Então, ou seja, eu preciso fazer esse ajuste lá no meu balanço. Então, eu abro uma conta lá no meu ativo permanente, como ajustes de reavaliação ou avaliação de ativos, né, imobilizado, e reconheço lá no PL, lá uma conta de reserva de reavaliação. Digamos que eu resolva vender esse meu ativo, tá? Eu vou vender e eu vou vender pelo valor de mercado, que vale R$1.500.000, tá? Vendi esse meu ativo por R$1.500.000. Quando eu vendo, gente, essa reserva que está lá no meu PL, ela tem que ser efetivamente realizada, né? Ou seja, ela vai se transformar em um ganho efetivo quando eu vender. Tá? Então, eu tenho que tirar aquele valor que está lá dentro da conta de reserva de reavaliação e reconhecer ela lá como lucro do período, porque aquela reserva ela foi realizada, tá? Então, pode acontecer isso, pode acontecer com variações de ganho e perda atuarial, tá? Aí, no caso das seguradoras, né? Esses ganhos e perdas atuariais são todas aquelas provisões e cálculos realizados pelos atuários que a gente precisa reconhecer, né? Pode acontecer também da gente ter ganho e perda relativa à variação cambial, porque muitas seguradoras elas são de porte de multinacional, então a gente às vezes pode ter somente uma sucursal aqui no Brasil e a matriz está em outro país, e aí a gente tem que fazer, né? A consolidação ali do balanço, fazer cálculo em moeda estrangeira, e aquilo ali pode ter um efeito, né, dentro da nossa DRE ou lá dentro do nosso balanço. Então, na DRA, o que a gente vai fazer? Vai pegar tudo isso que transitou dentro ali do nosso PL e que não foi necessariamente uma receita e uma despesa que tenha transitado lá na DRE, e a gente vai divulgar aquilo para os usuários da informação contábil, tá? Então, a gente vai pegar essas variações e nós vamos
elaborar uma demonstração que é a chamada de DRA. A DRA, gente, ela pode ser divulgada de duas formas, tá? Que tanto está na circular da SUSEP quanto no CPC 26. A gente pode divulgar a DRA. Nossa, resultado do DRE, a gente pode iniciar a DRA. Então, por exemplo, tem uma DRE lá e tem lá lucro líquido do período X, tá? Logo após o lucro líquido do período, a gente pode na DRE, né, ali, o que variou de receita e despesa que não tenha transitado ali na DRA. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar essas variações de reserva de reavaliação, de ajuste cambial, tá? Ou nós podemos ainda elaborar separadamente a DRA. Eu, particularmente, prefiro fazer separadamente, tá? Porque eu acho que fica melhor visualmente, tá? Então, o que acontece? Eu trouxe aqui para vocês, né, como que a gente tem que elaborar essa DRA. A DRA, gente, ela sempre, ela vai ser iniciada pelo lucro líquido do exercício. Por quê? A gente pega o lucro líquido e nós vamos demonstrando, ajustando aquele lucro ali com o que aconteceu lá dentro do nosso PL, que gerou, né, lucro ou que gerou um prejuízo ou uma perda e que não tenha transitado pela DRE, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo na tela. Eu tenho aqui uma DRA, né? Eu vou começar ela inicialmente pelo lucro líquido do período. Então, eu mostro aqui. E lembrando, né, que a DRA aqui, você também pode fazer ela comparativa. Aí, a comparativa é quando a gente pega dois períodos, né? O período 1 e o período 2, e a gente demonstra esses dois valores, como se fosse, né? Estou aqui dezembro de 2014, dezembro de 2015. Então, eu tenho aqui o lucro líquido do período e logo depois a gente vai criar aqui uma linha que vai ser esses outros resultados abrangentes, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, os itens que a gente vai reclassificar, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha, primeiro, tudo aquilo que eu vou somar ao meu lucro e logo depois, tudo aquilo que eu vou diminuir do meu lucro, tá? Então, a gente tem ajustes positivos e ajustes negativos dentro da DRA. Então, eu pego aqui, olha, primeiro, os ajustes positivos, né, que eu poderia colocar. Eu poderia colocar aqui, continuando o meu exemplo, as variações positivas de reserva de reavaliação, variações positivas na variação cambial, ganhos com provisões atuariais, né? Então, aquilo tudo ali que variou de maneira que vai aumentar o meu lucro do período, eu vou demonstrar aqui. E logo depois eu vou criar uma linha com os ajustes negativos. Eu vou pegar tudo aquilo que afetou ali o meu lucro e que diminuiu o meu lucro. Por exemplo, perda na venda na reserva de reavaliação, perda na variação cambial, né? Perda na minha constituição de decisões técnicas, tá? Que transitem lá pelo resultado, lá pelo nosso patrimônio líquido, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar os ajustes positivos menos os ajustes negativos, tá? Essa diferença vai ser o nosso resultado abrangente, tá? Dos efeitos positivos e negativos. Gisele, Sim. Desculpa, no caso, se fosse uma avaliação lá dos peritos, que fosse constatado lá que desvalorizou, aí entraria nesses efeitos negativos, né? Falhou um pouquinho aí, eu só consegui ouvir só até o perito. Tá, os peritos, eles realizam na avaliação, aí vamos supor que desvalorizou bem, ao invés de valorizar. Isso, aí eles ficariam nesse negativo.
Isso aí, porque aí o que, que vai acontecer, né? O seu bem desvalorizou. Você tem uma reserva lá registrada de reavaliação. Isso diminuiu o valor do seu bem, né? Então você tem que ajustar lá no seu ativo, né? Vai diminuir o valor lá da reserva de reavaliação, em contrapartida também vai ter que diminuir lá no seu PL, tá? Isso vai funcionar para as reavaliações, para os resultados de conversão de demonstração demonstrativo contábil, variação cambial, vai servir, por exemplo, para a constituição de reservas técnicas atuariais calculadas, né, por atuário que possam ser obrigatórias, né? Efeitos tributários também, principalmente de variação cambial, tá? Na conversão ali da demonstração contábil, que isso eu não vou entrar detalhadamente isso com vocês, porque isso é disciplina lá do 4º período, é só realmente para vocês entenderem o que é uma DRA, tá? Então, é isso que a gente vai pegar e fazer. Por que a gente tem que demonstrar isso aqui? Porque eu preciso mostrar que o meu lucro não é só aquilo que está lá na DRE. Eu tive outras fontes que aumentaram o meu lucro ou diminuíram o meu lucro que não transitou pela DRE, tá? Então eu tenho que divulgar para o usuário da informação contábil da onde que veio esses valores que aumentaram ou diminuíram o meu lucro, que na verdade são o que a gente chama de resultados abrangentes. Eles estão abrangendo outras esferas, a não ser aquelas principais de receita e despesa que transita ali pela demonstração de resultado do exercício. Certo, gente? Entendido aqui como que funciona a DRA? Entendido, pessoal? Dúvida? Não? Então, beleza. Então, olha só, pessoal. Além da DRA, a gente tem uma outra demonstração, que é uma demonstração que ela é obrigatória para qualquer empresa, não é só empresa de sociedade anônima, e nem somente para as empresas supervisionadas pela SUSEP, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que a gente tem costume de chamar de DMPL, né? A DMPL já é uma velha conhecida, né, da gente, dos profissionais da contabilidade, e ela é uma demonstração obrigatória e que ela vai permitir que a gente visualize, né, a gente vai permitir a gente ver o fluxo da movimentação de cada conta que consta no nosso patrimônio líquido. Então, a gente consegue ver tanto o que acrescentou em cada conta e o tanto que diminuiu naquela conta, né? Ou seja, tudo aquilo que mudou lá dentro do nosso patrimônio líquido, tá? E ela é obrigatória, né? As 3 principais demonstrativos contábeis que a gente precisa divulgar e fazer são balanço patrimonial, DRE e DMPL. Essas 3, né, não que as outras também não sejam obrigatórias, mas são as 3 principais demonstrações, tá? Então, gente, olha só, o que eu preciso fazer? Tem também, olha só, a gente falou aí da DRA, que a DRA a gente pode fazer, né, de forma separada, que a gente vai pegar logo lá na DRE, logo lá embaixo, né, continuar ali. Pode fazer a DRE separada, ou a gente ainda pode fazer a divulgação da DRA lá dentro da DMPL, tá? Vou mostrar como, mas eu ainda continuo preferindo fazer a DRA separadamente. Eu acho mais fácil, eu acho mais simples de fazer, e eu acho que o usuário da informação contábil ele tem uma visualização melhor do resultado abrangente, tá? Então, olha só, gente,
A DMPL, ela é muito simples de se fazer, né? Ela é chatinha porque normalmente a gente tem que, é um demonstrativo que a gente tem que fazer ele mais na horizontal do que na vertical. A gente tem acostumado, né, já fazer balanço patrimonial, vertical, DRE, né, e tudo. E a DMPL, ela não dá, ela tem que ser feita na horizontal, porque a gente tem que pegar cada conta que tem no nosso patrimônio líquido e as variações, né? A gente tem os saldos anteriores das contas e cada uma das contas. E a gente tem que demonstrar ali como que os valores elas foram sendo movimentados ao longo do exercício, tá? Alguém ia me perguntar alguma coisa? Dúvida, gente? Não. Minha tela tá preta aqui, tô tentando. Se tiver assim, gente, entra e sai de novo, porque porque o pessoal tá conseguindo ver, não tá? Minha tela? Sim. Eu fiquei sem áudio e aí eu saí e agora tá a tela preta. Vou sair de novo aqui, vou tentar Pode lá. ser conexão, sai e entra de novo para ver se melhora. Então, gente, olha só, dentro aqui, né, da DMPL, o que a gente vai fazer? A gente vai demonstrar esses saldos de maneira que a gente vai conciliar o saldo da DMPL com o saldo lá do nosso PL, lá do balanço, tá? Então, tudo que a gente vai ter lá no PL, a gente tem que ter na DMPL também, tá? Vou virar aqui até